Vespas assassinas vão atacar os Estados Unidos. Sei. Cientistas da NASA descobrem universo paralelo onde o tempo corre ao contrário e fica situado na Antártida. Isso é no mínimo suspeito. Gu, você viu essa notícia? A NASA descobriu um universo paralelo na Antártida? Pior que eu vi. Mas como isso é possível? Porque parece que tem alguma coisa relacionada com neutrinos. Você entende de neutrinos, pelo que eu sei. Você pode me explicar? Claro que sim, sem problemas. Olha só. Neutrinos são partículas subatômicas que existem no estado quântico de superposição de massas. Que? Não. Para tudo. Mesmo que eu seja cientista, eu não entendo nada de física quântica. Simplifica isso para mim. Tá bom, eu vou simplificar, vou fazer bem simples, olha só. Não, a NASA não descobriu um universo paralelo onde o tempo corre ao contrário e que de todos os lugares do universo é na nossa Antártida. Aí, bem simples, que tal? Não, também não exagera. Eu quero um pouco de ciência por trás dessa explicação. Mais uma ciência que eu entenda. Simplifica para mim. Ok, vamos fazer assim então. Eu vou simplificando daqui e você me interrompe quando quiser perguntar alguma coisa, pode ser? Pode. Então tá bom. A Antártida pode não ter um povo residente, mas ela é lar de inúmeros cientistas que estudam diversas áreas: ecologia, geologia, climatologia e física de partículas. Pois é. Acontece que a Antártida é um bom lugar para você ter alguns detectores. Lá tem 2 detectores que estudam neutrinos, que fazem parte dessa radiação que o universo está o tempo inteiro jogando em cima da gente, chamada de raios cósmicos. Um desses experimentos, que é o do qual essa notícia faz parte, é chamado de ANITA. Anitta? Não é a cantora, né? Não, não é a cantora. Ela é a Anitta. Esse é o Anitta. O Anitta é assim. Imagina uma antena parabólica, igual aquelas que a gente usa para ver TV via satélite. Imaginou? Agora imagina várias delas, todas formando como um formato de um cacho de uva. Em vez de uvas, antenas parabólicas. Tá, acompanhando? Tipo um cacho de antenas. Um cacho de antenas, isso. Agora, pensa nesse cacho de antenas preso a um balão, flutuando a mais de 30 quilômetros acima do gelo da Antártida. Só que o Anitta não está tentando sintonizar uma rádio ou captar uma TV via satélite. Ele está captando flashes de ondas de rádio que surgem quando partículas que chegam do espaço atingem a atmosfera da Terra. Mas, então, as ondas de rádio são produzidas pelas partículas. Mas o que seriam essas partículas? Partícula é um nome genérico que nós damos para tudo que é menor do que um átomo. Por exemplo, um monte de elétrons juntos passando pelo fio do carregador do seu celular agora formam uma corrente elétrica e a gente está acostumado com isso. Mas se você tivesse um único elétron se movendo sozinho, isso seria uma partícula, um elétron. O universo está constantemente bombardeando a gente com partículas. Algumas com mais, outras com menos energia ou velocidade. E essas partículas que o Anitta está tentando ver são partículas com muita energia, altíssimas velocidades. Mas o que isso tem a ver com o universo paralelo e onde os neutrinos entram na história? Porque, pelo pouco que eu sei, os neutrinos também são partículas. São partículas. Aliás, de todas as partículas do universo, depois da luz, o neutrino é a coisa mais abundante do universo. Vamos fazer um experimento. Levanta o seu dedinho agora. Olha para a sua unha.
E a cada segundo existem trilhões de neutrinos passando pela sua unha, quer você queira ou não. E eles não fazem nada comigo? Não, não fazem nada. Eles podem ser muito numerosos, mas eles são muito tímidos. Em termos físicos, a gente diz que os neutrinos praticamente não interagem com nada nem com ninguém. O que contribuiu há muito tempo atrás para que eles permanecessem muitos anos sem serem descobertos pelos cientistas. Mas essa história da timidez dos neutrinos é uma história para um outro momento. Mas o mais importante para a história de hoje é o seguinte: essa timidez dos neutrinos também tem a ver com a energia que eles estão carregando. Para neutrinos de baixa e média energia, esses que estão passando pela gente agora, pela sua unha e por você inteira, realmente eles não interagem com a gente. Mas quando nós estamos falando de neutrinos com as energias que o Anitta busca, aí a coisa é bem diferente. Mas o que você quer dizer quando você diz energia? Então, energia é a capacidade que os objetos e os corpos têm de influenciarem uns aos outros. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você vai se reconhecer. Sabe quando a gente derruba alguma coisa da mão ou da mesa em cima do pé e dói muito? Então, aquilo representa a energia liberada na queda do objeto que atingiu o seu pé. E dependendo do tamanho, pode doer ou machucar de verdade. Pode, pois é, essa é a diferença entre pouca e muita energia. A gente vê isso no nosso dia a dia, no estrago que essas coisas fazem. E já que estamos falando de cair, imagina um martelo caindo em cima do seu pé. Não quero imaginar. Pois é, a energia de um martelo caindo da sua mão precisamente em cima do dedinho do seu pé é a energia de um dos neutrinos que o Anitta observa. De um neutrino. Eu estou falando de colocar a energia de um martelo que caiu em uma coisa menor do que um átomo. É esse tipo de energia que o Anitta está procurando. É o universo derrubando um martelo no dedinho do planeta. Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas eu acho que tem um fundo de verdade aí. Mas nesse caso, quem está jogando o martelo é o universo paralelo? Olha, se dependesse dessas matérias escandalosas que a gente lê por aí todo dia, eu acho que é bem isso que eles queriam que você acreditasse que fosse. Eu posso não entender de física, mas eu sei como a ciência funciona. Então quer dizer que se tem alguma brecha aí que eles estão colocando nas notícias, é porque existe um mistério. E eu imagino que os cientistas estão querendo desvendar esse mistério. Qual é ele? Sim, tem um mistério. De todos os sinais de rádio capturados pelo Anitta, 2 deles são realmente muito estranhos, porque eles parecem que estão vindo de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. Sabe, de onde vêm os raios que vêm do cosmo? Os raios cósmicos? Então, a gente esperaria que eles viessem de cima, mas esses realmente parecem que vêm de baixo. Isso não é estranho quando a gente está falando de neutrinos. Afinal, a gente fez o experimento da unha e muitos daqueles neutrinos que atravessam a sua unha estavam vindo até de baixo. Então, esse é o normal deles. Acontece que os neutrinos que o Anitta buscam têm muita energia mesmo. Sabe? O martelo caindo no dedinho do pé, numa partícula só, esse tanto de energia. Aliás, para uma partícula, isso é tanta energia, que os cientistas acho que ficaram meio sem criatividade para dar um nome melhor, e eles caem numa categoria chamada raios cósmicos de ultra altas energias. Mas eles não atravessam tudo? Esses não. Eu acho que a vida é um pouco mais difícil quando você é uma das partículas mais energéticas do universo. Esses 2 sinais que geraram todo esse rebuliço, eles
teriam que ter atravessado algo entre 5 e 7 mil quilômetros de rocha através da crosta terrestre. Para neutrinos de energias menores, isso não seria um problema nenhum. Mas nessa energia, eles não conseguiriam fazer isso. A probabilidade de um neutrino de ultra altas energias atravessar tanta rocha é muito pequena. E por isso eles teriam que vir de outro universo? Não necessariamente. É que uma possibilidade é ele estar vindo de cima mesmo. Mas a onda de rádio que está sendo detectada pode ter refletido no gelo. E ela reflete mesmo, é normal ver isso no Anitta. Mas eles sabem a diferença de quando uma onda refletiu no gelo e quando não refletiu. Sabe quando você levanta a mão direita para o espelho e ele levanta a mão esquerda de volta para você? Algo semelhante acontece quando as ondas refletem no gelo. Os cientistas do Anitta conseguem saber a diferença. Porém, esses dois sinais que estão vindo de baixo, eles não parecem que tem nada invertido. Ah, a notícia não falava que nesse universo paralelo o tempo passava ao contrário? Então esse neutrino é o neutrino Benjamin Button? Não, mas esse é o equivalente científico do cobertor curto, sabe? Você quer tentar explicar o sinal que você viu falando que ele refletiu no gelo, mas depois você descobre que não é um reflexo invertido. Então aí você acaba tendo que inverter o tempo para explicar. Resumindo, para explicar com um reflexo no gelo uma coisa que não parece estar sendo refletida, eles têm que dizer que o tempo do neutrino está passando ao contrário. Mas isso é possível? Bom, não é impossível, mas com certeza é bastante improvável. Como disse uma vez o astrônomo Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E para falar a verdade, dois sinais de rádios que não podem ser explicados por um neutrino ou por qualquer outra coisa, até é evidência suficiente para a gente questionar o funcionamento do experimento, reflexos no gelo, ou até, talvez, as leis da física por trás de como neutrinos e experimento funcionam. Mas eu não acho que são extraordinários o suficiente para dizer que tem um universo paralelo na Antártida. O mistério continua em aberto, então. Porque se não é um universo paralelo, o que poderia ser? Olha, poderia ser muita coisa. Algumas até bem simples. Desde fenômenos no próprio gelo, que é isso, espelhos também pregam peças na gente. E isso é uma coisa que alguns pesquisadores estão até apontando como uma possibilidade. Como também poderia ser que eles esbarraram, de fato, em nova física. Coisas novas que nós não conhecemos ainda. De qualquer forma, nós precisamos de mais pistas antes de dizer que descobrimos alguma coisa. E você sabe como essa história de universo paralelo começou? Porque alguns jornais de grande reputação têm repercutido essa história. Então, parece que lá no começo de abril, uma revista britânica chamada New Scientist publicou uma matéria no seu site dizendo que alguém da NASA tinha registrado um relatório afirmando que esses dois eventos estranhos do Anitta poderiam ser explicados pelo famigerado universo paralelo com o tempo que corre ao contrário na Antártida. Porém, a revista é por assinatura, ela é paga. E mesmo se você entrar no site agora, você só consegue ver o primeiro parágrafo dessa matéria. Com a reputação da New Scientist, até dá para supor que dentro da matéria tem uma explicação melhor sobre o que está acontecendo. Mas, como a matéria é fechada, é só uma especulação, eu só consigo supor isso. Parece mais uma manchete caça-cliques. Parece mesmo. E com essa manchete caça-cliques vieram inúmeras outras de carona. E foi assim que a notícia viralizou, apesar de não ter nenhum mérito científico. Obrigada pela explicação. E quando você quiser que eu
simplifique alguma coisa da minha área, é só me chamar. Legal, mas para fazer isso eu preciso saber o que você faz, né? Fácil, eu te explico num jantar. Você vem? Claro que eu venho, afinal eu moro aqui. Obrigada a todos por assistirem até o final. Esse é um pequeno experimento nosso, o Simplifica. Eu sou a Renata, sou cientista e estudo como resolver problemas ambientais usando micro-organismos, bactérias, por exemplo. Nos últimos 13 anos, eu usei minha experiência na área de bioquímica e me aventurei no mundo da engenharia, para tentar aliar essas duas áreas e encontrar as melhores soluções para ajudar nosso planeta. E eu sou o Gustavo. Eu estudo física de partículas e nos últimos quase 20 anos tenho estudado os neutrinos. Minha especialidade é a computação científica, que é utilizar computadores para resolver problemas complexos da ciência, sabe? Como simular um neutrino atravessando a Terra e interagindo com um detector gigante, esse tipo de coisa. Sempre que nós acharmos que podemos simplificar algum estudo científico, alguma notícia, nós vamos fazer isso aqui, do conforto do nosso sofá. E você pode assistir daí de onde quer que você se sinta confortável para assistir. E se algo for bem legal, mas a gente não se sente confortável para falar, nós vamos convidar alguém para simplificar o assunto conosco aqui. Afinal, ciência não se faz sozinho. E da próxima vez que você ler alguma notícia bizarra, como quando Marte ia ficar tão grande no céu que ia ficar do tamanho da lua cheia, ou quando as vespas assassinas iam atacar os Estados Unidos. Isso não foi semana passada? Gu, não complica, simplifica. Não, mas olha, esse é um exemplo clássico. Eu falei exemplo. Eu travei. Não.